Sem prazo para ser revitalizada, essa é a situação de uma das principais rodovias estaduais, a SC-114, que liga a Serra ao Vale do Itajaí. Na capital, as obras do futuro mercado público do continente estão em ritmo acelerado e devem ser concluídas em 3 meses. Lançado um mapa com o ranking das 295 câmaras anuais, o custo por habitante e o custo médio por vereador foram listados. No futebol, Figueira devolve a derrota que sofreu no primeiro turno e vence o Avaí no Scarpelli. E a Chapecoense perde a invencibilidade no campeonato ao ser derrotada pelo Metropolitano. Quantidade desta segunda-feira já está no ar. Olá, boa noite. Boa noite. As obras do futuro mercado público do continente seguem em ritmo acelerado desde janeiro. A expectativa da Prefeitura é que os trabalhos sejam finalizados em 90 dias. O novo mercado público de Florianópolis está sendo construído a partir da adequação da estrutura do antigo terminal de integração de ônibus do bairro Jardim Atlântico, que foi inaugurado em 2013 e nunca foi utilizado. As obras estão em fase de acabamento, com previsão de entrega para julho. Hoje a obra está com 60% dos serviços concluídos, né? E a fase entra agora nesse momento na fase de acabamento. Revestimentos, pintura. O projeto também possui modelo ecologicamente correto, onde está prevista a captação da água da chuva, que será utilizada para a limpeza dos boxes. A intenção é essa, de criar ali um conforto maior para a população e até facilitar no futuro aí o problema de mobilidade urbana, que as pessoas não precisam se deslocar até o centro para ir ao mercado público. Até agora já foram investidos aproximadamente 2 milhões de reais. No total, a Prefeitura espera gastar cerca de 3,9 milhões de reais. O novo mercado público da capital terá mais de 2.000 metros quadrados e vai contar também com decks externos e estacionamento para usuários. 28 boxes serão utilizados por diversos tipos de comércio, seguindo o mesmo formato do mercado público instalado no centro da cidade. 7 boxes já têm empresas definidas através de um processo de licitação realizado no ano passado. Para a utilização dos demais espaços, uma nova concorrência deve ser aberta até meados do ano. O número de mortes causadas pelo agravamento da gripe H1N1 este ano subiu para 71 em todo o país. A maioria das vítimas estava no grupo de risco e não recebeu antiviral nas primeiras 48 horas após o aparecimento dos sintomas. Mesmo com 33 anos e super em forma, Fabrício passou uma semana derrubado pelo vírus H1N1. Seguindo as recomendações médicas de hidratação, repouso e controle da febre, está se recuperando. Muita indisposição, muita falta de ar, uma febre muito alta, uns 3 picos acima de 40 graus. Eu já tive uma dificuldade muito grande para sair de casa, sair da cama. Imagina uma pessoa que já tem uma fragilidade, uma saúde mais frágil, mais debilitada. Idosos, crianças de até 5 anos, gestantes e portadores de doenças crônicas têm mais risco de desenvolver a síndrome respiratória aguda grave, que pode levar à morte. Nessas pessoas, o sistema imunológico ou alguma condição anatômica, por exemplo, doenças pulmonares, vão predispor a uma infecção mais grave. Em todo o Brasil, já são 444 casos dessa síndrome associada ao vírus H1N1, com 71 mortes. Em mais de 80% das mortes, os pacientes estavam no grupo de risco. Agora, a orientação dos médicos é a seguinte: mesmo aquelas pessoas fora do grupo de risco, se possível, devem se vacinar, porque ainda é a melhor forma de se proteger. E o mais importante, manter aqueles hábitos de higiene já conhecidos. Evitar estar em ambientes muito contaminados, com pessoas doentes ao redor, lavar sempre as mãos. Essa é uma medida esquecida e que pode trazer benefícios. O Ministério da Saúde informou no final da tarde que o número de mortes por H1N1 em todo o país passou de 71 para 102. E a seguir, a SC-114, que liga a Serra ao Vale, ainda não tem data para ser revitalizada. E ainda entenda a mudança do trânsito na Avenida Beira-Mar Norte, em Florianópolis.
Uma das principais rodovias estaduais ainda não tem prazo para ser revitalizada. A SC-114, que liga a Serra ao Vale do Itajaí, norte do estado, já teve a licitação lançada, mas um embargo na justiça impede que as obras comecem. Um atrás do outro. Na SC-114 parece que os buracos se multiplicam. Operações tapa-buracos até são realizadas pelo Estado, mas são insuficientes para sustentar a rodovia estadual mais movimentada da região serrana. Ligando a serra em importantes regiões do estado, como o Vale e o norte do estado, ela tem um fluxo médio diário de veículos de aproximadamente 4 mil veículos. A via é a principal rota da serra aos portos catarinenses. Ela é a ligação mais curta com a BR-470, que segue até Itajaí. Estima-se que 30% a 40% dos veículos que passam por aqui sejam de carga, principalmente de madeira. Devido às condições precárias, uma licitação internacional foi lançada no ano passado, mas até agora nada saiu do papel. De acordo com o presidente do DEINFRA, o motivo é que uma das empresas que participou da licitação entrou com recurso, e o caso agora depende da Justiça. E nós estamos aguardando essa decisão de justiça para que a gente encerre esse certame e para que a gente possa declarar a vencedora e entregar a ordem de serviço para começar a contar o prazo nessa obra importante e que os recursos estão garantidos no financiamento do Banco Interamericano, que é o programa BID 6. Enquanto as obras não começam, os motoristas se obrigam a enfrentar os buracos ao longo da via. E nem adianta reclamar. Bem precária, bem ruim mesmo. É muito buraco, muito esburacada essa BR. Tá ruim de... Não tá fácil para andar aí. Muito buraco. É um dentro do outro quase, em algum lugar. E a situação é tão perigosa que ao longo desse trecho de 25 quilômetros, nossa equipe encontrou vários pneus no acostamento, como esse aqui, que por conta dos buracos acabam rasgando e estragando. E não é difícil encontrar alguém que já tenha passado por essa situação. Já estourei bastante pneu, agora que eu comprei a caminhonete, que é mais difícil, mas já estourei bastante pneu com outros carros mais pequenos. De enquanto pneu deslocado, cortado, né, aro torto, que um dia não tem, outro dia já tem buraco, né. A esperança agora desses motoristas é que todo esse problema seja solucionado ainda neste ano. Já são mais de 10 anos sem a rodovia passar por uma revitalização completa. E olha que muita gente já perdeu as contas de quanto dinheiro já deixou nos buracos dessa rodovia. Mudanças no trânsito da Beira-Mar Norte em Florianópolis. Uma das duas faixas do prolongamento da Marginal entre o Direto do Campo e a sede da Polícia Federal foi aberta ao tráfego para facilitar o acesso de veículos à própria Polícia Federal, à Justiça Federal e ao Ministério Público Federal. O prolongamento da Marginal da Beira-Mar Norte faz parte do projeto do Anel Viário, que vai abrigar o primeiro corredor exclusivo para ônibus. Com 17 quilômetros de extensão, o Anel Viário fará todo o contorno da região central, passando pelo Ticém, Beira-Mar Norte, Trindade, Pantanal, Saco dos Limões e Prainha. Quem ainda não fez o cadastramento biométrico ainda pode regularizar a situação sem ter o título cancelado. Em Biguaçu, Blumenau, Florianópolis, Palhoça, São José e Joinville, a biometria é obrigatória para votar nas próximas eleições. O prazo encerrou no dia 22 de março, mas os eleitores desses municípios têm até o dia 4 de maio para regularizar a situação. Este é o prazo geral para as atualizações de cadastros. Para os casos específicos de biometria, o Tribunal Regional Eleitoral alerta os eleitores para que compareçam nos cartórios eleitorais até o dia 15 de abril. Os eleitores que não comparecerem terão seus títulos cancelados e ficarão sujeitos a sanções como suspensão do CPF e bloqueio da conta bancária. Para realizar o cadastramento biométrico é preciso apresentar documento oficial de identificação com foto e comprovante de residência emitido nos últimos 3 meses. Em Florianópolis, 84,5% dos eleitores já realizaram o cadastro. Em Joinville, foram 84,9%. São José, 87,9%. Palhoça até agora foi o local com maior adesão, 90,7%. E em Blumenau, 86,4%. E depois do intervalo tem o Campeonato Catarinense. A Chapecoense é derrotada pelo Metropolitano e perde a invencibilidade no campeonato. E ainda tudo igual, o Figueirense devolve a derrota que sofreu no primeiro turno, vence o Avaí do Scarpelli.
Futebol, um jogo de muita disputa e várias chances de gol para os dois lados, o Figueirense venceu o Avaí pelo mesmo placar da derrota na primeira fase. Veja como foi o clássico no Orlando Scarpelli. Jogando em casa, o Figueirense se impôs logo no primeiro minuto. Pedindo pênalti, Heber Roberto Lopes mandou seguir. O lance deu confiança para o Figueira e logo na sequência, falta pela direita. Badim foi para a bola, Dudu desviou e ela caprichosamente bateu na trave. Levantou a torcida alvinegra e também fez o Avaí acordar. E aí só inverteu o lado. Lance parecidíssimo. Quando Jaime fez falta em Diego Jardel, o camisa 10 foi para a cobrança. Teve desvio no meio do caminho e a bola também bateu na trave. O Leão sentiu um momento bom e quis crescer na partida. Na cobrança de escanteio, Gatito saiu esquisito, mas ficou com ela. Depois disso, o domínio se inverteu outra vez e o Figueira voltou a chegar. Primeiro, um cruzamento perfeito de Leandro Silva, que Gabriel Esteves desperdiçou. Depois, um cruzamento de Marquinhos Pedroso, que Jaime completou e deu trabalho para o goleiro Renan. Aí, de novo, o perigo mudou de lado. Quando Jaime recuou mal essa bola, Gatito Fernandes teve que ficar atento para pegar o chute de Rômulo. E continuou lá e cá, com pegada de um lado, dividida forte do outro. Chute de Hermel assustando. Cabeceio de William exigindo o milagre de Gatito Fernandes. Inverteram seus lados e começou a segunda etapa, mais truncada que a primeira, só que equilibrada do mesmo jeito. Teve falta para o Avaí e amarelo para Bruno Alves. Teve falta para o Figueira e amarelo para Vitor Costa. E olha onde Marquinhos Pedroso cobrou. Defesa espetacular de Renan. O jogo deu uma esfriada e só voltou a esquentar depois dessa jogada de Ferrugem. Ele ficou caído e Judson foi tirar a satisfação. A confusão estava armada. E foi num clássico de grandes inversões, inversão do domínio do jogo, inversão das grandes chances, que um jogador saiu do banco de reservas e aproveitou uma bela inversão de jogo para inverter o placar do primeiro turno. Gustavo Hermel inverteu da direita para a esquerda e encontrou o Guilherme Queiroz, que dominou e fuzilou o gol de Renan. 1-0 Figueira. Depois do gol, o Avaí começou a botar pressão. William teve essa chance de bicicleta. Na sequência, William apareceu de novo, mas Marquinhos Pedroso apareceu para ajudar. O tempo foi passando e o Figueirense conseguiu se segurar. No fim, deu furacão, devolvendo o placar do primeiro turno. Teve confusão depois do jogo, mas o resultado estava definido. Quinta partida sem perder do Alvinegro, 8ª derrota seguida do Avaí. É a quinta partida que a gente não perde. O último gol que nós tomamos, infelizmente, foi irregular. Então a gente está demonstrando a maturidade e eu acho que a gente pode dormir hoje com um sentimento de dever cumprido para o clube e para a gente também, para a nossa torcida. Mas o torcedor aplaudiu, porque o torcedor viu que realmente o time não jogou mal. E para mim, isso é o que importa agora. É que eles tenham confiança. Domingo temos outra decisão aí. E vamos continuar trabalhando nesse ritmo aí. E o Joinville continua cada vez mais líder do retorno. Com a vitória sobre o Internacional de Lages, o tricolor foi a 19 pontos. Na Arena Joinville, os lances de perigo demoraram a aparecer. Anselmo arriscou de perna esquerda e a bola bateu nas duas traves. Na sequência, William Paulista botou para dentro, mas estava impedido. O gol só viria depois desse pênalti de Matheus Arense em cima de Diego. Bruno Aguiar foi para a bola e fez 1-0 Jack. No segundo tempo, Cadu, de perna esquerda, ampliou 2-0. Para fechar o caixão, Juninho fez essa bela jogada e deixou Jones na cara do gol para marcar. 3-0. O Leão Baio ainda teve a chance de diminuir com Valdo Bacabal, mas o dia era do Coelho. Fim de jogo, Jack 3, Inter 0. A maior dificuldade é a equipe do Chapecoense. A equipe do Chapecoense é uma equipe de muita qualidade técnica. Tem 2 a 3 jogadores para cada posição. O Guto ele trabalha muito bem a parte tática e essa parte de motivação. Então não vamos enfrentar uma Chapecoense cabisbaixo. Tem jogadores lá que são experientes. E a Chapecoense perdeu a invencibilidade ao ser derrotada pelo Metropolitano. Confira como foi o restante da rodada. Depois de um primeiro tempo sonolento, a Chape abriu o placar com Bruno Rangel. O Metrô não se intimidou e empatou com o Juninho. Já nos acréscimos, Ricardo Lima marcou o gol da vitória do time de Blumenau. Fim de partida, Metropolitano 2, Chapecoense 1. Goleada do Criciúma no Heriberto Wilson. Logo no início do jogo, Andrew foi derrubado na área. Pênalti.
Elvis bateu no canto e fez 1-0 Criciúma. De cabeça com tranquilidade, Rafael Silva ampliou. O Tigre chegava fácil e também de cabeça Gustavo fez mais 3-0. E no fim do primeiro tempo ainda coube mais gol. Na jogada ensaiada, Giareta fez o 4º. No começo do segundo tempo, Gustavo fez o segundo dele e o 5º do Tigre. Fim de partida, Criciúma 5, Camboriú 0. Mas felizmente, com a primeira oportunidade que tivemos, fizemos uma grande jogada do André, criamos um pênalti e fizemos o gol, 1-0. E aí sim, aí mandamos o jogo, temos alguns erros ainda, inclusive bola parada, mas o importante foi que, no meu entender, hoje venceu e convenceu. No Renatão, em Palhoça, foi o Brusque quem começou o arrasador. Depois do toque de mão de Kaique, Sandro Meira Ricci marcou o pênalti logo aos 10 minutos de jogo. Assis foi para a bola e abriu o placar. Já no finalzinho do primeiro tempo, Eliomar ampliou 2-0. Só que a reação do Bugre começou ainda na primeira etapa. Wagner de cabeça diminuiu, 2-1. Quando o Carlos Alberto perdeu essa chance inacreditável para o Brusque, o Guarani ficou mais motivado para buscar o empate. Marquinhos soltou a bomba e deixou tudo igual, 2-2. Ainda tinha mais jogo pela frente e veio a virada. Naldinho fez 3-2 para o Bugre. Embalado, o time de Palhoça ainda fez o 4º gol com capa e deu números finais para a partida. Guarani de Palhoça 4, Brusque 2. E a seguir lançado o mapa com o ranking do custo por habitantes das câmaras municipais do estado. E ainda a inflação recua e registra a menor taxa para março desde 2012. Em Santa Catarina, uma iniciativa importante pode garantir maior fiscalização nos municípios. Um mapa com o custo total das câmaras de vereadores. O levantamento foi divulgado pelo Observatório Social de São José e é inédito no país. Há 2 dias disponíveis na internet, as informações de todos os 295 municípios estão sendo bastante procuradas e devem servir de modelo para outros interessados. Hoje, com a Lei de Transparência e Acesso à Informação, a busca dos dados ela é muito facilitada. Então, nós conseguimos obter a população junto ao IBGE, o número de vereadores junto ao Tribunal Superior Eleitoral e os gastos totais das câmaras dos últimos 5 anos junto ao Tribunal de Contas do Estado. Videira, no Meio Oeste, tem a Câmara de Vereadores mais econômica do Estado. Lá, cada habitante pagou em 2014 R$ 18,82 pelo trabalho do Legislativo. Já o município de São Francisco do Sul, no norte, com a mesma população, tem uma Câmara Municipal 7 vezes mais cara, que custou no ano retrasado R$ 7 milhões para a cidade. Quem ocupa a pior colocação no ranking é Lajeado Grande, uma pequena cidade no oeste catarinense, com cerca de 1.500 moradores. Custou em 2014 quase R$ 500 mil, ou seja, R$ 375,17 por habitante. Um serviço tão caro que faz repensar o modelo de atividades com parlamentares locais. O cidadão, ele vai se empoderar de informação, ele vai questionar se de fato há necessidade de se manter um poder legislativo tão caro, como nós temos exemplos, e se essa democracia, esse poder legislativo, esse exercício não poderia ser feito de forma direta. Florianópolis ficou praticamente no meio da listagem, na posição de número 155. O custo por pessoa girou em torno de R$ 96 em 2014 para manter a Casa Legislativa da capital. Agora, a intenção é dar início a uma longa discussão entre os comparativos e levar adiante esse valioso trabalho, mas que teve custo zero, já que todos os envolvidos são voluntários. A terça-feira segue chuvosa em todo o estado e as temperaturas não sobem muito. Na Serra pode fazer até 18 graus. No litoral norte e na Grande Florianópolis, muita nebulosidade e chuva ao longo de todo o dia. As máximas chegam aos 25. No sul do estado e Vale do Itajaí, os termômetros ficam entre 22 e 26. No oeste, o sol aparece entre nuvens pela manhã, mas à tarde a instabilidade traz chuva e a máxima chega aos 26 graus.
A inflação registrou a menor taxa para março desde 2012. A conta de luz que pesou no orçamento no ano passado agora deu um refresco e foi a principal responsável pelo recuo. O índice acumulado em 12 meses voltou a ficar abaixo de 10%. Aproveitar a luz natural é regra na casa da Márcia. E quando escurece, ela usa a claridade da TV para iluminar a sala. As lâmpadas são econômicas e os aparelhos ficam fora da tomada. Estratégias para diminuir a conta de luz. Ela começou a subir mês a mês. Aí a gente tinha que fazer alguma coisa. Você já percebeu diferença na conta de luz? Você percebeu? Mais ou menos uns 10%. A energia elétrica, que pesou no bolso dos brasileiros no ano passado, ficou mais barata em março. Resultado da troca da bandeira vermelha para amarela, a cobrança extra usada quando os reservatórios das hidrelétricas estão baixos. Com a ajuda da redução da tarifa de energia elétrica, a inflação subiu em uma velocidade menor em março. A variação foi menos da metade da taxa de fevereiro. É o menor resultado para o mês desde 2012. Com isso, a inflação acumulada em um ano ficou abaixo de 10%, o que não ocorria desde outubro do ano passado. Ela deve continuar a cair ao longo agora dos próximos meses, vai ser melhor do que o ano passado, mas ainda assim uma taxa de inflação aí na ordem de 6,5%, né, 7%. Em março, o que mais pressionou a inflação foram os alimentos. A gente vê que está sempre remarcando. 10 centavos, 5 centavos. A cenoura teve a maior alta e as frutas também subiram. Já o tomate ficou mais barato. A Cleonice está organizando um aniversário e teve que fazer substituições para economizar. Se eu pudesse, era só qualidade 100%, mas infelizmente... A festa vai ter alegria, só que vai ser um pouco mais econômica, né? Vai ser econômica, mas não vai ficar boa. Vem aí o Jornal da Band. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Boa noite. Até amanhã.